Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Feriado e hoje tem live por aqui. Vou enviar a live aqui para algumas pessoas. Para a gente já... Daqui a pouquinho a Bizi entra e a gente já inicia. Bom dia, pessoas. Renata, minha fiel escudeira aqui. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho escura, né? Deixa eu aumentar a luminosidade aqui. Ah, melhorou. Oi, oi. Vou dar só mais um tempinho aqui para entrar mais pessoas e a gente já começa. Oi, Vladimir, tudo bem? Que bom que você veio. Rita também tá aqui. Deixa eu ver se a Bizi já entrou, gente. Monique, a Nick também tá aqui, querida. Deixa eu avisar a Bizi que eu já entrei aqui, tá? Obrigada, Rita. Edilene, oi, gente. Doutora Regina, bom dia, tudo bom? Ai, gente, eu tô super ansiosa por essa live e vocês devem saber que eu sou assim, já contei um pouquinho aqui, mas eu acompanho a Bizi há muito tempo, desde o comecinho da minha trajetória na low carb. A Bizi é uma das minhas grandes referências. Ela sempre me inspirou muito e sempre assim aprendi demais com ela. O conteúdo da Bizi é maravilhoso e vocês veem que eu sempre estou repostando, né? Porque ela traz informações muito valiosas para nós, né? E nossa, eu tô assim desde ontem aqui que eu mal dormi essa noite esperando por essa live. Oi, Rúbia, tudo bom? Deixa eu ver quem é que já tá por aqui. Gente, se alguém puder enviar para a Bizi avisando que eu já tô aqui, eu agradeço, que eu não tô conseguindo, né? Se eu sair da tela, eu vou derrubar a live. Eu não tô conseguindo entrar aqui no WhatsApp também. E aí, gente, como é que vocês estão? Ah, obrigada, Giz. Eu tô ansiosa. Obrigada, Rúbia. Olha, do Japão, que chique. E aí, vão me contando onde que vocês estão? Eu tô em Floripa. Floripa só chove, só garoa. O tempo aqui tá bem assim, nubladinho. Eu sei que em São Paulo tava calor, né? Que meu pessoal tá vindo, minha família tá vindo de lá. A Bizi chegou, gente. Já vou chamá-la pra gente começar. Minha tela um pouco escura. Já te chamei, Bizi. Me perdi aqui, Ai, menina, na labuta. Estava lavando eu louça. imagino. Eu falei, peraí que vai dar tempo, rapidinho. Igual eu tava lá passando o rímel, né? Porque eu tava com uma cara bem amassada. Eu falei, não. Aí eu falei, gente, eu olhei pro relógio e já tava no horário.
Então, eu Ai, também. querida, Tudo bem? Eu tô- estava eu passando tô tão feliz. um café. Ah, eu tô na minha aguinha aqui. Ai, Bizi, você não tem noção do quanto eu tô feliz de estar fazendo essa live com você, Ai, que bom. porque você sabe, né? Você sabe, eu sempre falo pra você o quanto eu gosto, eu te admiro, o quanto eu adoro o seu conteúdo, o quanto você é especial pra mim, porque fez parte desde o meu comecinho ali, da minha trajetória, meus primeiros passos foram com você. Ai, que Você foi uma top. das primeiras referências para mim. Então eu aprendi muito com você, muito, muito, muito assim do que hoje eu tenho de Bagagem. bagagem foi contigo. Então Que quero te legal. agradecer demais e estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Ah, obrigado pelo convite para começar, né? Assim, obrigado pelo pessoal que está entrando aí, que vai assistir. Eu que fico feliz, né, de poder estar, assim, atingindo um público diferente do meu, porque eu tenho meus seguidores, né? Então, às vezes, quando a gente faz live com pessoas diferentes, né, a gente acaba fazendo com que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. Isso é bacana que a gente está, Uhum. né, fortalecendo a nossa comunidade. Isso é muito legal. Bem por aí, essa é a intenção. Por isso que eu adoro fazer live e trazer vocês, porque além de darem as aulas que vocês trazem para a gente de conhecimento, a gente fortalece realmente, né? Vai disseminando a informação e trazendo mais pessoas. É muito bacana isso, né? Esse poder que a internet traz e você está ali do outro lado do mundo. Eu estou aqui no Brasil, você está No Bahrein. no Oriente, né? É Oriente Bahrein, Médio. Deixa eu ver então, se melhora. Oriente Médio. É, Oriente Médio, aqui é perto de Dubai. Assim, fronteira Uhum. com. Daqui de casa eu vejo a ponte que liga aqui à Arábia Saudita. É lindo aí, né? Nossa, é maravilhoso. Ah, Bizi, Hum. vou te pedir para se apresentar, né? Que vai que tem alguém aqui que ainda não te conhece, que eu acho difícil. Então, eu sou nutricionista, tem um tempinho já. Na época que eu me formei, eu decidi fazer a nutrição porque eu era atleta. E eu competia, fisiculturismo. Então, eu era atleta de body fitness, a categoria, que era um feminino não tão masculinizado, assim, forte, mas num shape ainda feminino. A gente tinha que desfilar de biquíni e salto alto, e eu morrendo de vergonha, né? Que eu era super tímida. Quando eu ia na praia, gente, eu não levantava da cadeira. Você vê a pessoa envergonhada. Aí eu resolvi Desafios. competir. E aí, minha filha, mudou tudo na minha vida, né? Então, dali eu resolvi fazer a nutrição, porque eu dependia do nutricionista e ele, assim, ele era uma pessoa que não tinha conversa. A gente não estava se entendendo. Mandava, a gente tinha que fazer, a gente podia questionar, queria saber, não precisava saber o que a gente estava fazendo, tinha que fazer. E aí eu falei assim, não, você quer Uhum. saber? Eu vou fazer por minha conta, eu vou estudar esse negócio. Aí eu entrei na faculdade de nutrição, foi maravilhoso, porque foi minha segunda faculdade, eu fui formada em economia, fiz 5 anos de economia. Aí fiquei 2 anos parado, trabalhando em loja de suplementação, eu era gerente de loja de suplementos, foi aí que eu comecei a me interessar, né, e também porque eu era atleta. E porque quando eu terminei a faculdade de economia, eu já estava começando a competir. Foi quando eu casei. E aí veio toda essa história da nutrição. Me formei, fiz especialização em nutrição esportiva. E depois de um tempo, caí nas graças do Dr. Souto. Assim, eu conheci o Dr. Ai, que Souto. delícia. E aí, assim, nossa, tudo que ele fazia eu estava atrás, né? Congresso, palestra, ele foi palestrar na minha cidade, eu fui, ele foi palestrar em outras cidades, eu fui também, Tribo Forte, não sei o quê, fui me atualizando. Aí fiz uma pós, a primeira pós no carb no Brasil, quer dizer, no mundo, porque não tinha fora do Brasil, nunca teve, né? Então, no Brasil, no Uhum. mundo, foi a que a gente fez. E aí eu participei, tanto como aluna, como professora, que chegou uma fase lá mais adiante do curso, uma professora precisou não participar por conta de problemas particulares, e aí eu fui convidada para substituir. E aí eu fui lá, dei a aula em pós em nutrição esportiva na low carb, cetogênica, tarará. Foi muito bacana a Que aula. show. E Que assim, eu sou show. nutricionista esportiva e atuo no mundo low carb, né? E é isso, eu sou Uhum. Andréia Bisse.
Essa é a área mais fascinante para mim ainda, a nutrição esportiva, porque você sabe que eu faço musculação, né? Hum. Então une as duas coisas que eu mais amo ali. Então, e a gente vai falar bastante aqui sobre justamente essa questão da. A gente vai tentar falar o máximo possível, que uma hora, gente, para tanta coisa que eu mandei para a Bise, vocês não têm noção, um roteiro, um calhamaço. Eu falei, gente, será Ai, quantas assim, páginas? Não, mentira. E na hora que ela a mandou, pessoa eu se li. empolgou. Assim, dá pra gente responder, mas a gente tem que ser bem pá, 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 né? Porque, pra gente conseguir. Então vamos começar, né? Então, vamos começar. Primeira Então, pergunta. eu, Hum, eu me empolguei, né? Assim, a primeira questão que eu elaborei foi para a gente ter uma visão mais abrangente da coisa toda, né? Por que dentro desse nosso estilo de vida baseado em comida de verdade, paleo, low carb, cetogênica, carnívora, né? A gente faz menos refeições, nós nos alimentamos com menos frequência e mesmo assim a gente sente menos fome. O apetite da gente não é tão grande. é isso. Essa resposta ela é bem, mas ela é ampla, ela é complexa. Por alguns Uhum, motivos. Primeiro, porque a densidade proteica melhora. Não é que ela tem mais proteína do que a dieta padrão, mas ela tem um olhar mais atencioso para a proteína, o que as pessoas têm negligenciado muito hoje. Ninguém está seguindo a pirâmide em relação à proteína. As pessoas estão comendo menos do que deveriam. A recomendação é pouca, assim, 0,8, mas em termos percentuais não fica tão diferente de uma dieta padrão. É, então, assim, a gente melhora a proteína. E quando a gente consome mais proteína, a gente está consumindo mais nutrientes também. Então, o corpo, ele dá um ok de que ele está bem. Então, ele não precisa ficar pedindo nutriente o tempo inteiro, porque ele está sendo melhor nutrido. Pensa comigo, duas pessoas diferentes. Uma come de manhã pão integral com margarina e um cafezinho. E aí, no meio da manhã, ela come, sei lá, duas bolachinhas de arroz com ricota. Chega no almoço, ela come um pouquinho de arroz, feijão, tiquinho, um filezinho pequeno, magro, esturricado de frango, peito, e duas folhinhas de alface. Esse é o almoço. Aí chega à tarde, essa pessoa vai e come de novo uma fatia de pão, duas torradinhas. Chega mais tarde, ela não vai jantar, porque jantar engorda. Aí ela vai e faz um sanduíche de duas fatias de pão, né, e maionese, light, e ela come isso. Essa é a uhum, primeira pessoa. A segunda pessoa, ela faz duas refeições no dia, só que as duas delas são compostas do seguinte: 300 gramas de um steak, um bifão largo, com gordura, e um purê de abóbora e uma couve refogada na manteiga. Puf, fez isso. Comeu, saciou. delícia. Delicioso, apetitoso. Fiquei até com fome agora. Eu que estou saciada também me deu até água na boca. Aí, Estou em jejum, viu, Bibi? qual dessas duas pessoas está melhor nutrida? Não tem nem o que discutir. Então, Eu posso estar comendo várias não vezes tem. ao dia. Isso porque eu melhorei a refeição da pessoa 1. A maioria não faz isso. A maioria Uhum, come pão de sal de manhã com margarina, café com açúcar. No meio da manhã, biscoitinho na uhum, empresa. Almoço, um monte de arroz que as marmitas que as pessoas pedem por aí, é aquela metade, 60% da marmita é arroz. Aí bota um pouquinho de feijão, uhum, macarrão, um pedacinho de uhum, frango ou uma outra carne, dois pedacinhos pequenininhos e uma rodela de tomate para dizer que tem verdura. E é isso. Aí depois uhum. pão de novo, que a empresa dá, e chega à noite em casa, vai faz um sanduíche. Ou então pede um junk food. É isso que as pessoas estão comendo. Então, assim, a outra pessoa comeu menos vezes e comeu muito melhor em termos de nutrição. Então, densidade Uhum, nutricional, quando a gente fala em densidade nutricional, a gente está falando de quantidade de vitaminas, minerais, proteínas e nutrientes essenciais para a sobrevivência humana. Então, para eu é viver, bem eu isso. preciso ingerir certos tipos de nutrientes que são essenciais à minha vida. Essenciais significa porque Uhum, eu preciso ingerir, eu não produzo. Então, eu tenho que ingerir isso. Então, se eu estou consumindo coisas que são importantes para eu me manter saudável, ter saúde, numa quantidade, numa refeição ou duas, eu estou muito mais nutrida que uma pessoa que está comendo o dia inteiro coisas que não têm nutrientes.
Entende? Então, Sem dúvida. Uhum. segunda coisa é isso. Primeiro a gente melhora a proteína, a gente tem um olhar mais atento, porque a gente sabe que proteína é de todos os alimentos que a gente tem naturais, né? Assim, resgatando a era paleolítica que a gente fala, que é caça, pesca Uhum. e coleta, de tudo isso que tem na Isso. natureza, sem processamento, são os mais nutritivos. Então, são as Sei. carnes, vísceras, né? E depois que vem os Uhum. ovos, e depois os lácteos, depois os vegetais, em termos de densidade Uhum. nutricional. Como a gente tem um olhar maior para a proteína, a gente está mais nutrido. Como a gente está fazendo melhores refeições, ou seja, com densidade nutricional melhorada, densidade proteica, também estamos mais nutridos. Fora que a Uhum. combinação de proteína com gordura é o que mais sacia o ser humano. Sim. A gente não tem Uhum. saciedade para carboidrato, a gente não tem limites. Né? Você pega aí o histórico de alimentação diário, né, de uma pessoa que é super obesa, eles chegam a comer 6, 7, 8 pães numa sentada, com Uhum. 2 litros de refrigerante. E assim, Uhum. não tem Com limite. fome. Você é capaz de comer carboidrato até estourar pelos ouvidos, a Não, fome. não para. Mas a proteína não. Se você vai numa churrascaria, por exemplo, você senta, começa a comer, tem hora que você não aguenta nem olhar para a cara do churrasqueiro, você fala assim, meu senhor, sai É, daqui que fala para embora. eu vou te dar um murro na cara se Depois você, você volta, tá? se você me oferecer Volta depois. mais um pedaço de carne hoje. Porque assim, no mesmo dia você não é É, capaz de comer novamente. Por fome, não. verdade. Você pode até comer, mas porque você está Uhum. com vontade e normalmente é carbo, não é proteína É, de novo. é engraçado, Bizi, porque assim, quando eu posto minhas refeições no meu Instagram, geralmente meus pratos vão estar bem carnudões lá, né? Proteína, e são pratos pequenos. Aí todo mundo me pergunta, nossa, você come só isso? É tão pouquinho. Eu falo, gente, não é pouquinho. Eu, há 2 dias atrás, na quinta-feira, eu almocei fígado bovino e jantei moela de frango, né? Acompanhada lá com o repolhinho. Depois disso, eu fiz um jejum espontâneo de 45 horas, porque eu não tive fome mesmo. Eu Tem, queria fazer um jejum um pouco mais prolongado. da, E da, aí, você vê, a saciedade, né, que te dá aquela refeição, das a proteínas, densidade, das a proteínas, densidade nutricional. os que são mais ricos em nutrientes, vitaminas, minerais, e ainda tem uma biodisponibilidade maior, né, são os órgãos. Maior do que eu falo Uhum, do que isso as aí. vegetais. Outro motivo da gente Uhum. comer menos vezes é que a nossa glicemia não oscila que nem uma doida. É. Por quê? Porque quem come Uhum. muito carboidrato numa refeição dá pico. E esse pico é seguido de Uhum. queda brusca. E essa queda brusca gera Uhum. hipoglicemia. E a urgência do corpo é rever essa glicose para o sangue. Então ele pede que você coma novamente. Então a pessoa ela não consegue ficar mais Uhum. de 3 horas sem comer porque ela tem tremedeira, fraqueza, sensação de fraqueza, teto preto. Por quê? Porque a glicose dela não fica quieta. Ela dá pico Uhum. e queda brusca. Se ela oscilasse dentro de uma faixa de normalidade, ela não teria sintomas, que é o que acontece com quem está comendo menos carboidrato. Uma low carb, uma cetogênica, uma paleolítica ou uma carnívora, né? É isso. Uhum, Então, verdade. E aí, respondi. dentro desse contexto Ah, aí, dentro desse contexto de proteínas, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a hipótese da alavancagem proteica, né? então, Que é aquela questão que a gente precisa ingerir uma quantidade X de proteína. a gente tem uma quantidade ideal de proteína e energia que a gente tem que ingerir todo dia. É como se num gráfico aqui fosse Uhum. proteína e aqui fosse energia. Então, tem um ponto ótimo no meio, que é uma quantidade de energia para uma quantidade de proteína, que é mais ou menos iguais, são mais ou menos iguais. Energia, gente, significa carboidrato e gordura, são as nossas fontes de energia. E Uhum. proteína é o terceiro macronutriente. Então, somando carboidrato e gordura, eles têm que equivaler à quantidade de proteína. Então, essa é a ótima que a gente tem que ingerir. Só que o que acontece? A alimentação moderna está muito pobre em proteína e está muito rica em energia. Ou tem muita gordura, que é óleo tem óleo em tudo, gordura trans, hidrogenada, ou tem muita gordura, ou tem muito carboidrato, ou tem os dois combinados. Então, são alimentos Uhum. pobres em nutrientes, ricos em energia. A densidade energética está elevada.
E aí as pessoas, elas não conseguem alcançar a saciedade porque tem que alcançar a proteína. Quando você alcança o nível de proteína, a saciedade vem. Então, as pessoas, Uhum. para elas alcançarem a proteína, elas têm que comer mais vezes, porque tem pouquinha proteína no que elas estão comendo, até ela chegar na faixa de proteína que ela precisa. Só que aí ela come energia demais para conseguir alcançar a proteína até chegar na saciedade. Às vezes não chega, é todo dia fome, 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 fome o dia todo. Desde a hora que acorda, até a hora que vai dormir, fome. E já tem gente que está numa dieta mais proteica, com menos energética, assim, com menos gordura, uma dieta mais proteína mesmo, nem tem muito carboidrato e nem tem muita gordura. Uma dieta mais proteica. Você consegue alcançar, às vezes, a proteína antes de alcançar o nível energético. E ela faz um déficit calórico involuntário, Natural. natural. Uhum. E aí, no processo de emagrecimento, às vezes, que até eu até criei um método para emagrecimento, eu dei o nome, Low Carb Extreme. E muito tempo atrás Ó. a gente postou o resultado e tal, a galera compartilhou, a gente acompanhou aí durante um período. Botei tudo no meu blog, tem, andreabiz.com.br. E aí, nessa Low Carb Show de bola o seu Extreme, blog. na Low Carb Extreme seria o quê? Baixa carboidrato, baixa gordura e alta proteína. É muito Uhum. difícil alcançar a quantidade de proteína que a gente tentou Esse é o na ponto. época. A gente quis tentar imitar o Uhum. PSMF, que é uma estratégia de você alcançar uma proteína, 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Jesus amado, nem Meu Deus suplementando, do céu, nem suplementando. é impossível. Tem que Então, comer um boi por dia. a saciedade vem muito cedo, então é mais difícil. Mas Uhum. assim, o ideal é que se você quer se manter magro, saudável, né, você tentar sempre deixar a proteína parecida com a quantidade energética, em gramas. Tipo assim, eu comi 100 gramas de Isso. proteína, eu preciso comer 100 gramas somados de gordura e carbo. Uhum. É isso. E esse conceito aí de 100 gramas, né, a gente tem um pouco de confusão, porque em 100 gramas de carne não estão contidas 100 gramas de proteína. Uhum. Também gera um pouco de confusão esse conceito, Por né? exemplo, 100 gramas de proteína vão dar mais ou menos uns 500 gramas de carne. Isso, você tem que comer muita carne. Por 500 isso que a gramas. gente tem que insistir para que em todas as refeições tenham proteínas ali, porque senão a gente não consegue chegar nesse nível É, ideal, né? e a mesma coisa é do carboidrato, que às vezes a pessoa fica assim, mas cetogênica é muito difícil, 20 gramas de carboidrato é muito pouco. Como é que eu vou comer 20 gramas Uhum. sei lá, de um pérculo? Na verdade, 100 gramas 20 gramas de carboidrato líquido, né? Que é o carboidrato Isso. absorvido. Por exemplo, em 100 gramas de batata Uhum. doce, 20 gramas são carboidrato, 17 são absorvidos, porque 3 são fibra. Fibra a gente não tem capacidade de absorver, a gente elimina nas fezes. Uhum. Na verdade, tem que tirar o foco do carboidrato e focar mais ali né, A nas proteína? proteínas, aí fica mais fácil. Deixa eu ver aqui a próxima que a gente colocou. Ah, tá. Uma coisa importante que a gente acabou de falar dos vegetais, né? A gente precisa estar sempre com aquela variedade de vegetais no nosso prato, ter um prato super colorido para obter os nutrientes que a gente necessita para a nossa dieta. Então, uma coisa que eu aprendi com a carnívora é que os vegetais eles não são essenciais, né? Na Então, verdade, a gente precisa ter cuidado, porque a maioria das pessoas tem uma certa intolerância, não aceitação de muitos vegetais e a pessoa fica insistindo naquilo, achando que está saudável, que é importante, que o corpo dela precisa. Muitas vezes o corpo dela está sinalizando, eu não quero, eu não preciso, isso não é para mim, se está me irritando, meu intestino não está aceitando isso. Então, assim, precisa se observar. A coisa mais importante que a gente tem que fazer em respeito ao nosso próprio corpo, além das escolhas que a gente faz, é se observar, se conhecer, saber que aquilo ali para você causa alguma irritação, causa algum tipo de desconforto e saber que esse tipo de desconforto pode ser temporário, porque ele já estava, é um corpo que já estava agredido, irritado, inflamado, uhum, e aí por um período precisa se abster dessas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem um síndrome de intestino irritável, ela vai ter que fazer um período de carnívora e tirar tudo que é fibra. uhum, Porque fibra, gente, na uhum, verdade, é algo que o ser humano não tem capacidade de digerir. É algo que não é inerente ao corpo humano.
E a gente precisa Uhum. eliminar. Ele vai entrar na boca e vai sair no ânus intacto, porque a gente não tem enzima que Uhum. digere, que capaz de quebrar essas células vegetais. E aí, Uhum. vai embora intacto. E então, forma mais bolo só forma mais bolo. Às vezes a pessoa fala assim, eu Uhum. tô constipada, na hora que eu vou ao banheiro dói. É pior, quanto mais fibra ela colocar, pior, porque ela está aumentando o volume, né? Então, tem que Uhum. ter muito cuidado em relação a, porque eu preciso comer fibra, porque meu intestino não é bom. Às vezes, seu intestino não é bom porque você está botando fibra demais, né? Assim, não é que Uhum. não pode comer vegetais, mas não é essencial à vida humana. A Não é gente essencial. Você come conhece para ter uma variedade, né, no cardápio, do para trazer cardápio. sabor, mas o mais importante está nas proteínas de origem animal, né? Nessa escala de densidade nutricional que eu falei, eles são os últimos. Assim, o principal são as Uhum. vísceras, as carnes vermelhas, as outras carnes, todos os outros animais, né? Uhum. E os ovos e os lácteos, depois que vêm os vegetais. E eles têm uma Uhum. quantidade de vitaminas e minerais interessante, porque comparado aos produtos industrializados, né? Agora, se for comparar com a carne, socorro, né? Não, não, aí fica bem longe realmente. Mas então, a gente está falando bastante em carne, mas uma coisa que a gente realmente tem assim muito evidente é que as pessoas têm medo de comer carne, né, Bizi? Uhum. Por conta da História, questão né? ali de alguns mitos. Aqui entram vários mitos, porque carne é cancerígena, que causa câncer no cólon, porque carne ela afeta, né, os rins, que ela faz mal para os rins se você comer muita proteína, e também por conta da gordura, né? Então tem vários mitos aí que cercam a carne. É, Queria que você comentasse um primeiro, pouquinho. por exemplo, esteatose hepática, que é gordura no fígado. A pessoa vai no médico e ele fala para parar de comer carne e gordura, porque para diminuir essa gordura que está ali no fígado. Mas essa gordura do fígado não foi vindo da dieta. Não é a gordura da dieta que acumula. Essa gordura que a gente acumula dentro do nosso corpo, fora das nossas células adiposas, elas estão vindo de uma produção interna. A gente está produzindo essa gordura. Normalmente a gente produz a partir do excesso de glicose. Excesso de carboidrato, a gente começa a produzir gorduras que são acumuladas no nosso organismo, principalmente, tanto nos adipócitos também, mas principalmente quando a gente começa a ter a gordura ectópica, né, que é a visceral vindo Uhum, de produção interna. Então, a gente precisa, para esses casos de pessoas que têm gordura elevada, visceral, gordura no fígado, às vezes diabetes, né, e resistência insulínica, diminuir esse aporte de carboidrato para que o corpo ele passe a usar as gorduras como fonte de energia e aí ele vai diminuir, ele vai usar essa gordura. Porque às vezes quando a gente fala assim, vamos usar agora as suas gorduras corporais, a pessoa acha que essa gordura só vai sair se ela correr, se ela pedalar, se ela fizer exercício. Não, gente, você usa quando você não está comendo. Então, assim, não, uhum. igual ela fala assim, o que eu preciso comer para emagrecer? Eu falo assim, você precisa não comer, que aí você vai emagrecer. Né? Ótima resposta. É o contrário, porque quanto mais tempo a gente fica sem comer, mais a gente não dá opção ao corpo a não ser usar as próprias reservas, as gorduras que ele Verdade. acumulou. Porque o que é essa gordura? É um excesso que a gente teve e ele teve que acumular. Então, Um assim, depósito mesmo. é comidinha, tá? Então, assim, a hora que eu não estou comendo, ele está usando minhas reservas. Então, problema nenhum. Em relação ao rim, gente, eu gosto muito de lembrar do Dr. José Neto, nesse momento, porque ele é nefro, Uhum. e Referência. ele me deu aula e todos os cursos que eu fiz com o Souto, ele estava presente também, e ele também estava palestrando e tal. Inclusive, ele deu aula também na pós para a gente, ele, o Souto, doutora Janaína, Sensacional. essa galera toda. Que time, né? Que Foi time. maravilhoso. E aí, o Neto, ele mesmo fala, gente, a galera que está lá fazendo diálise, porque ele administra o centro de hemodiálise lá em BH e tudo, ele é presidente da associação, sei lá, eu não sei falar direito, mas ele é bambambam lá nesse assunto. E ele falou, gente, não tem um dentro do centro de hemodiálise que está ali por conta de excesso de proteína. A maioria é diabético, e diabético ele está ali por quê? Porque é excesso de carboidrato. Então, assim, é uma sobrecarga Uhum. para o corpo inteiro,
não só para o rim, para o coração, para o fígado, para as nossas artérias, é para tudo que é lugar, porque esse excesso começa a oxidar, começa a inflamar, começa a glicar, tornar proteínas disfuncionais, não funcionarem direito, inflamar, gerar processos alterados dentro do nosso organismo, desequilibrar hormônios. Então, assim, tudo desanda com esse excesso. É como se a gente tivesse uma grade de ferro, foi morar na praia, botou uma grade de ferro no portão, é um portão de ferro, e não passa nada ali para cuidar. Então, assim, aquele negócio fica ali oxidando, marisia e tal, então enferruja rápido. Esse excesso, essa marisia é excesso de glicose no corpo do ser humano. Porque, assim, nossa história evolutiva inteira, a gente comeu pouco carbo, mas não era só o carboidrato. Assim, é lógico que tem alguns povos que consumiram mais carboidratos do que outros. Não é só a questão do carboidrato. Mas o que potencializa é o excesso de carboidrato hoje em dia, porque está demais. E com disponibilidade, né? Com excesso de óleos vegetais, que também é outra coisa inflamatória. Então, é essa associação que está em tudo que é industrializado. Onde você vai comer tem o óleo enfiado, e ele tem um potencial inflamatório no corpo humano. É uma gordura que a gente não consegue oxidar, a gente não usa como fonte de energia, a gente começa a acumular e ela causa disfunções, causa inflamação, altera tudo também, assim como a glicose. Então, a associação é bombástica. E é o que as pessoas mais estão consumindo. Então, os dois está sendo a base da alimentação, né, Bizi? Todo mundo está se entupindo de carboidrato refinado, de industrializados ali, altamente processados, e isso está tornando a população muito doente. Você vai comer na rua, tudo é frito no óleo, tudo é feito com óleo, você vai no self-service, é assim, você vai comprar um pacote de pipoca fit, aí é feito com óleo. Você compra uma barrinha de cereal, tem óleo, tudo tem óleo, entende? Assim, até as pessoas que são fit, elas ficam lá, mas é óleo de girassol, é a mesma coisa, gente. Mas é óleo de canola, piorou. Então, assim, cuidado, porque fomos enganados. Não é só a gente estar preocupada com os refinados, com excesso de glicose, mas também com o excesso dos refinados em termos de óleos, né? Os óleos que a gente chama de óleos vegetais, mas na verdade eles são óleos de sementes. Porque existem os óleos vegetais também, que são o óleo de coco e o de palma, que eles são chamados, na verdade, de óleos tropicais. E eles não têm esse potencial, eles são mais monoinsaturados. Os poliinsaturados, eles têm duplas ligações, mais de uma dupla ligação. E cada vez que tem uma dupla ligação, ele tem um potencial de oxidar naquela região. Mudar a conformação da gordura e tornar ela indigerível para o ser humano e aumentar a parte oxidativa dela, inflamatória. E aí aquece, reaquece, porque se você come na rua, às vezes o negócio ali é utilizado várias vezes, eles não vão jogar fora porque precisa, passa numa peneira, continua usando. Mas só terrível, só de estar dentro daquela garrafa transparente, ele já oxida. Entende? Já só de chegar nas prateleiras, né? Já está oxidado. E aí as alternativas que a gente tem são as gorduras naturais, né? Que vem ali da banha, sebo, manteiga, óleo de coco, né? A ghee, a manteiga ghee, né? Na verdade, as até gorduras azeite de oliva, que a gente sempre de boa qualidade. Exatamente, que a gente sempre consumiu na nossa história. Assim, a gente comia já a carne com a gordura, o frango com a pele, o ovo com a gema. A gente nunca foi de tirar isso. Até inventarem que isso fazia mal pra gente. E aí a gente tirou... Então, aí vamos entrar no tal do colesterol, né? A gente tirou da nossa dieta e aí continuou todo mundo morrendo do coração. Quer dizer, só aumentou, né, o número de casos. Só piorou, porque não era isso, né? Lá atrás... Então, é o tal do mito do colesterol, né, Bizi? Que a gente associou ao consumo de gordura saturada, ao consumo de ovos, de coisas que são naturais, e que todo mundo tá achando que é por conta disso que ficou doente, mas não é. Não é por causa da gordura da picanha ou porque comeu 2 ovos por dia na semana, né? E é isso que eu queria te pedir para explicar um pouquinho também. 5 por dia. Eu acho que tem dia que eu como 10 ovos. Eu falo, gente, coitada da galinha. Mas é um alimento hipernutritivo, né? Na verdade, se você for pensar, ele vai gerar uma vida.
Então ele tem que ter É tudo, verdade. né? Tem que ter tudo e ele é Uhum. super rico. As pessoas nunca deveriam ter culpado a gordura natural dos alimentos. Deus que fez, né, a gente de consumir esses tipos de alimentos íntegros, porque não tinha nada a ver com a história. Foi, na verdade, a gente começar a modificar os alimentos e criar novos alimentos que fez com que a gente adoecesse cada vez mais. Então, lá para trás, quando eles achavam que era o colesterol que era culpado da formação de placas de ateroma e entupia de artérias, eles fizeram pesquisa com coelhos, aí os coelhos ficaram tudo entupidos. É lógico, gente, coelho não come gordura saturada. Coelho não come É, carne, coelho é vegetariano, é vegano, né? Então ele come só verduras. experimento mais fajuto esse daí. Então, tipo, pesquisa em animais não serve para levantar hipótese, não dá para você comprovar que alguma coisa faça mal para o ser humano. Daí você precisa fazer uma Uhum, pesquisa com humanos, e com humanos não tem evidência. A gente já não tem uhum. evidência de que a gordura natural dos alimentos, da carne, do ovo, da manteiga e tal, dos lácteos, tem relação com doença cardiovascular. Na verdade, as pessoas fizeram lavagem cerebral, né, nas pessoas, para elas acreditarem que aquilo ali entupia. Igual acontece na pia da cozinha, quando você joga a gordura Uhum. e ela endurece e entope. Mas aqui ela endurece porque ela é uma gordura saturada. Não que vai acontecer a mesma coisa dentro do seu organismo. Antes de ele chegar lá no seu sangue, a gordura que você está ingerindo vai ter processo digestivo, vai ter emulsificação através da bile, vai diminuir o tamanho das partículas, elas vão transformar em gotículas pequenininhas para passar no intestino, daí elas vão se aglomerar num quilomicron para passear, e aí são lipoproteínas que vão transportar, elas não andam sozinhas, não se aglomeram porque estão em grande número, não é assim. E É verdade. o LDL, que foi, né, taxado como mau colesterol, ele, na verdade, ele não é totalmente mau. E tem partícula de LDL que tem uma relação aumentada com doença cardiovascular. Mas ele, no geral, ele não é ruim. Assim, as partículas grandes, as Uhum. flutuantes, elas têm uma relação reduzida com as doenças cardíacas. E as partículas pequenas densas de LDL, que é o padrão B, eles têm uma tendência oxidativa maior e de precipitação. E essas pequenas partículas de LDL, elas são aumentadas com o consumo aumentado de carboidratos. Então, assim, Uhum. quando a gente está comendo carboidrato demais, às vezes frutose demais vinda do açúcar, o fígado ele começa a produzir mais LDL, mas a partir de glicose ele vai formar essas densas pequenininhas que podem passar pela parede da artéria, que só está com um buraco ali, um processo para que essa gordura passe, por quem tem uma inflamação ali. E essa inflamação foi Uhum. causada por, né, excesso de açúcar, excesso de Carboidrato. óleo e todo um processo. Fumo, álcool, tudo isso, né, estresse, tem um Também. monte de coisa que Estilo pode de vida, né? estilo de vida da pessoa. A pessoa não dorme direito, acorda estressada, não toma sol, ela não relaxa, não faz uma meditação, não tem um tempo livre para cuidar dela, come Uhum. só porcaria, um monte de coisa inflamatória, e aí aumenta os processos inflamatórios no corpo. Aí na parede da artéria vai Uhum. gerar um processo inflamatório, tem uma lesão ali, faz com que essa parede, essa camada fininha de células que está ali, ter uma passagem onde vai se infiltrar colesterol, colágeno, células brancas, células de defesa, cálcio. E o colesterol Uhum. nem é o percentual maior que está presente numa placa de ateroma. Ele, né, uns 16% é colesterol. A maior parte ali é colágeno, entende? Então, assim, Uhum. de uma placa de ateroma. E aí a pessoa, é o colesterol, porque falaram lá atrás que era. O maior responsável foi, na época, o pesquisador Ansel Keys. Ele fez Uhum. as pesquisas dele totalmente direcionadas para comprovar a hipótese que ele queria. Não era para comprovar, né? Na Uhum. verdade, foram hipóteses levantadas, porque eram pesquisas epidemiológicas, não eram ensaios clínicos, e aí, randomizados, e aí acabou que virou-se uma verdade, porque falada repetidamente, as pessoas acreditam que Sim. aquilo se torna uma verdade. E tomaram medidas para isso, começaram a proibir, saíram nas revistas, nos jornais, na época o maior veículo de
de comunicação eram esses, né? E depois começou a Uhum. sair também na TV, lá, e isso foi sendo sustentado, revista, todo mundo falando a mesma coisa, virou uma verdade. Mas vieram pesquisadores mostrando que o açúcar tinha uma influência muito maior nessas doenças cardiovasculares. Mas Uhum. como o cara ele tinha muito poder, essas pesquisas foram abafadas para que ele não perdesse a credibilidade dele, e ele foi tomando posições de poder maiores, né? Uhum. Em associações, né, de cardiologia, etc., que ele foi só tendo mais chances de não deixar ninguém refutar a hipótese dele. Terrível. Mas, Bizi, quando uma pessoa vai lá no médico e vai ser solicitada essa avaliação dos exames, né, do perfil lipídico ali da pessoa, ela tem que pedir qual tipo de exame para avaliar se o colesterol dela realmente está Então, bacana ou não? Porque normalmente o nosso colesterol total vai subir com a alimentação que a gente faz, né, então mais ancestral, assim. porque sobe o HDL, né? Que é o colesterol bom. Porque o colesterol Uhum. total, ele é uma somatória. LDL, Isso. HDL, A gente não tem VLDL. que olhar para esse marcador, né? É a mesma coisa que uma pessoa fala assim: ah, eu tô com 250 de colesterol. Ok. O que isso significa? Não sei. Tá bom? I don't know. Como que Não eu não diz sei? Do nada. mesmo jeito que a pessoa te liga e fala assim: ei, Nutri, tudo bem? Eu tô com 80 quilos, você acha que tá bom? Eu falei, tá, mas assim, não sei se tá. Qual é a sua altura? Qual é o seu percentual de gordura? Você tem massa magra? Você é baixinho? Sabe? Eu não sei se você tá bem. 80 quilos, o que é isso? Não significa nada para mim. Uhum. Então, eu preciso de mais informações para que eu consiga dar um diagnóstico. Falar assim, realmente tá perigoso. Sim, Mas assim, eu preciso ver triglicerídeo, eu preciso ver HDL, eu tudo, preciso né? ver insulina, como é que tá, essas coisas. Só que é o seguinte, nos Estados Unidos, se você faz lá um exame de colesterol e deu alto, você pode pedir para ver os padrões A e B do LDL, e aí você vai conseguir ver se você tem mais de uma partícula ou mais da outra presente nesse LDL que está alto. Já no Uhum. Brasil não tem essa análise. E aí Uhum. você precisa fazer continha. Você pega o triglicerídeo, divide pelo HDL, e essa relação tem que dar menor que 2. Então, se, por exemplo, uma pessoa que Uhum. tem um triglicerídeo de 150 e um HDL de 50, ela tá com um padrão LDL ruim. Ela tem muito. Ela tá Uhum. comendo mais. Só do triglicerídeo alto a gente já sabe. Todo mundo sabe que Isso. triglicerídeo alto Uhum. é consumo aumentado de carboidrato. Ninguém tem dúvida disso. Pois é. E as pessoas esquecem que triglicerídeo é gordura. Então, quer dizer, É. consumo de carboidrato, gordura. Todo mundo sabe disso, mas ninguém, na hora de falar da onde está vindo a gordura do corpo dessa pessoa, todo mundo esquece desse conceito. Pois é. Eu tenho uma publicação, eu vou até repostar, onde eu mostrei esse cálculo que eu fiz ali da relação, né, entre os marcadores. Eu vou resgatar e vou repostar nos meus stories, mostrando essa continha que a gente tem que fazer ali. Então, É bem se bacana. essa relação não tá boa, Uhum. você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar da sua alimentação para que o triglicerídeo baixe e que o seu Uhum. HDL aumente. Como que eu baixo triglicerídeos? Uhum. Diminuindo carboidratos. Como que eu faço Carboidrato. para aumentar HDL? Comendo mais gordura natural dos alimentos. Então, você consegue Uhum. diminuir essa relação e melhorar, mesmo que seu colesterol esteja 300, mesmo que seu colesterol esteja 280, ele tá bom, entende? Uhum. Então, é isso. O que mais? Bom, então, temos mais. Deixa eu ver nosso tempo aqui, porque respira, respira, faltam 15 minutos. Ah, Acho já que dá pra 15? gente já. Acho que dá pra gente falar sobre mais um assunto aqui, depois a gente dá uma olhadinha nas perguntas. Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre jejum intermitente, que é um assunto Uhum. que todo mundo ama, né? Assim, uma pergunta que é muito frequente, que é uma dúvida muito comum. A gente precisa estar em cetose, né? Tá em jejum ali em cetose para estar queimando gordura corporal para emagrecer no geral? É Não, necessário estar no não estado de cetose? necessariamente. Não, porque assim, o estado de cetose ótimo, médio, baixo, ele varia muito de pessoa para pessoa, depende do histórico dela, quantos anos essa pessoa teve uma resistência insulínica, quanto tempo ela veio dependente de glicose, quanto tempo que ela já está baixando o carboidrato da dieta, se ela já passou pela fase de adaptação, tudo isso vai contar. Entende? Às vezes a pessoa está lá Uhum. produzindo cetose horrores, mas não está emagrecendo. Por quê? Porque ela está produzindo Então. cetose,
a partir da gordura da dieta. Gente, o que é cetose? Cetose é a quantidade de corpos cetônicos presentes no organismo, no sangue, tá? Cetose é no sangue. E aí, você mede essa cetose para ver o nível que você tem de corpos cetônicos ali no teu sangue. De onde que vem? O que é corpos cetônicos? Corpos cetônicos é uma fonte de energia, assim como ácidos graxos, que vem da gordura, e assim como a glicose. São as 3 fontes de energias principais no ser humano. Principais, assim, que a gente mais usa. Então, os ácidos graxos, eles vêm a partir da quebra do triglicerídeo, porque triglicerídeo significa um glicerol com 3 ácidos graxos ligados. Os ácidos graxos são várias cadeias de carbono ligadinhas. Então, de 2 em 2, ele vai quebrando, ele libera aqui esses ácidos graxos, e vai quebrando de 2 em 2 e vai formando moléculas de acetil-CoA, que a gente chama. Essa molécula entra no ciclo de Krebs e gera lá energia para a gente, ok? Essas moléculas, se elas chegarem em uma quantidade grande no nosso fígado, a gente começa a produzir corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, acetocetato e a acetona. A acetona a gente libera na respiração, ela é volátil e a gente mal utiliza. O que a gente mais usa é o beta-hidroxibutirato, que é o que é medido no sangue. E o que a gente elimina na urina mais é o acetocetato, que também ele não vai ficar sendo perdido assim e nem no sangue vai ficar produzindo muito. No início de um processo de cetogênese, uma produção maior, aí o corpo ele vai ajustando, conforme demanda e oferta, os combustíveis. Então ele vai vendo que carboidrato está chegando pouco, que eu preciso produzir uma quantidade pequena só para manter cérebro e hemácias e parte do rim funcionando, que usam exclusivamente glicose. Parte do cérebro passa a utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. Os músculos inicialmente começam a usar também os corpos cetônicos, mas depois eles dão preferência para ácidos graxos. Então vai havendo um remanejo de preferências de combustível no organismo. E o que acontece? Ela mede numa fase que ela está transitando a preferência do músculo, que a pessoa é uma pessoa ativa. Então, eu estava com a cetose maravilhosa e de repente baixou, ou então aumentou, e aí ela está achando que está queimando gordura, mas às vezes ela está comendo um monte de gordura, não é do corpo dela, porque assim, a pessoa que come várias vezes ao dia e taca gordura para chegar a 70% de gordura que tem que ter na dieta cetogênica, que tem que ter, na verdade, eu acho errado Tem isso. que ter, né? Não. Eu acho que esse alvo de tem que ter percentual de gordura alto numa dieta cetogênica, ele tem mais a ver com uma estratégia para tratamento. Terapêutica, né? Terapêutica. Agora, para uma pessoa que está fazendo cetogênese para emagrecimento, ela tem que deixar o corpo dela utilizar as gorduras dela para formar corpos cetônicos. Então não adianta ela ficar bebendo óleo de coco para aumentar a cetose. Não adianta ela ficar tomando beta-hidroxibutirato para aumentar corpos cetônicos. Isso não é o objetivo, não é aumentar a cetose. O objetivo é aumentar o uso da sua gordura, mesmo que você não produza corpos cetônicos. Porque às vezes a resistência insulínica dela... O foco dela... é manter carboidrato. Manter carboidrato baixo. Esse tem que ser o foco, né? Cetogênica é isso, acabou. Carbo baixo. Então, por isso que toda carnívora é cetogênica. Entende? Isso. Porque o carbo é baixo. A cetogênica, o controle maior, principalmente para o emagrecimento, é ter carbo baixo. O resto é resto. Sim, é você, lógico, preocupar com a proteína, porque você tem que ter um mínimo com a qualidade, né? De proteína, vindo das carnes, principalmente das vísceras, ovos. E aí, você tendo um aporte proteico ideal, não abusar da gordura adicionada. Porque o que as pessoas abusam é na gordura pura, a que é extraída das fontes de animais, né? A manteiga, a banha, né? O óleo de coco também, ou o azeite, e abusar, colocar, vou comer. Adicionada, né? Ela acorda de manhã, tô na cetogênica. Aí vai 3 ovos, 2 colheres de manteiga, aí pega um abacate, coloca nata, aí pega um café, bota óleo de coco. Aí eu falei assim, vai fazer a maratona, Nossa, minha filha? Porque vai gastar essa energia de pensar. Quando? Esse tanto de energia parece que vai passar dias sem comer nada. Então, é verdade. Tem que ter cuidado, porque ela pode estar em cetose ótima, mas não emagrecer. E o contrário também, ela pode estar emagrecendo e nem entrar em cetose. Então, não quer dizer muita coisa. A gente busca uma cetose com outros objetivos, performance,
A gente sabe que corpos cetônicos aumentados para atletas é Clareza mental, né, interessante, também. para foco, para estudo. A gente sabe que corpos Uhum. cetônicos aumentados para tratamento de doenças neurológicas. A gente sabe que corpos cetônicos aumentados é Também. importante num tratamento para câncer, principalmente. Uhum. Então, assim, tem formas de usar a cetogênica. Se for para Uhum. emagrecimento, não fica focado na gordura. Isso aí o Nossa. percentual vai ficar alto sempre de gordura, mesmo que você não tuche gordura nas suas coisas. Por quê? Porque mesmo que você consuma 1 para 1 de gordura e proteína, gordura sempre vai dar mais do que o dobro. Porque quando a gente passa para percentual, Uhum. percentual é em cima de caloria. Percentual não é em cima de gramas. Então, quando você Uhum. converte para calorias, gordura tem 9 por grama, Sim. proteína tem só 4. Então, acaba que o Uhum. percentual de gordura fica aumentadíssimo. E a pessoa vê aquilo lá, 70% de gordura. Nossa, eu vou ter que comer gordura pra caramba agora, porque eu vou entrar em cetogênica. E não É a é. confusão. É aí que entra a confusão Isso. toda, né, Bi? Uhum. Mas é bem por aí, né? Teve muita informação que vem de todo lado e as pessoas se confundem. Então é importante simplificar tudo para tornar mais fácil mesmo, né, o Uhum. processo. Deixa Ó, eu a ver aqui pessoa que tem pergunta, algumas se perguntinhas. a BHB incluir se a pessoa é magra e caso ela não goste de gordura na dieta. Então, naturalmente, nas carnes tem gordura, não tem como isolar, Uhum. mesmo que não é aquela gordura visível, ela acaba tendo gordura. Mas Uhum. o BHB, ele entraria mais no caso, sim, não para a pessoa não deixar de emagrecer, não emagrecer mais. Ela pode usar gordura na dieta, vinda, por exemplo, de uma manteiga, ela pode colocar um pouco mais de. Ela usar um pouco mais de abacate, um pouco mais de coco. É uma pessoa que tem uma liberdade maior com gordura, mesmo ela não gostando da gordura, depende dessa gordura que ela está falando. Ou ela pode até Uhum. aumentar a proteína da dieta, mas assim, ou então o carbo. Mas ela vai querer ficar em cetose para qual objetivo? Uhum. Por exemplo, se numa pessoa magra que precisa fazer um tratamento neurológico, a gente vai botar gordura na dieta dela. Vai botar um óleo de coco, vai botar um creme de leite, às vezes para fazer um shake. Uhum. Certo. Deixa eu usar os últimos minutinhos aqui, uns 5 minutinhos. Tem uma pergunta interessante aqui, Hum. da Rita. É verdade que se ingerir mais proteína que o corpo precisa, ela se transforma em glicose? Não tem como ingerir mais do que o corpo precisa. Assim, a gente não consegue exagerar Uhum. em proteína, a gente tem saciedade muito grande. A gente só exageraria, talvez, forçadamente, suplementando muito. Mas comendo Uhum. proteína não se exagera em proteína. Não tem limite de Uhum. proteína em pesquisa. Mesmo os bodybuilders usando 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal, não há excesso, não tem algum malefício. Agora, Uhum. qual foi a base da pergunta? Se Ela se transforma em se glicose, transforma em glicose. o excesso. A proteína pode ser usada como fonte de energia, sim. Alguns aminoácidos são glicogênicos, tem uns que são cetogênicos e outros glicogênicos. Você pode usar para produzir glicose, só que conforme demanda. Então, uma pessoa, Demanda, exato. conforme demanda, se ela estiver precisando, o corpo vai utilizar alguns aminoácidos do que ela está ingerindo para formar glicose. Não é, eu estou com a glicose Uhum. alta por causa da proteína. Não. É porque Uhum. a minha demanda aumentou e eu produzi mais, mas não fica alta. É muito complexo, também tem a questão da gliconeogênese envolvida, é muito complexo, não é só isso, né? Porque comeu muita proteína. Deixa eu ver o É, que mais aqui que a gente tem. Tinha uma outra pergunta aqui que era. Nossa, Biz, eu abusei de ti hoje, hein? Falou. Estamos nos últimos minutinhos aqui, mas eu vi uma pergunta se para atingir o target precisa suplementar com whey, coisas assim, no- né? Acho que era normalmente essa a não. pergunta que eu vi. Normalmente não. A pessoa ela consegue alcançar, por exemplo, ela colocar 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos comer 60 gramas de proteína vai dar uns 300 gramas de carne ao dia. É uma coisa fácil de atingir, Uhum, né? Se ela comer pelo uhum, menos esse 1 grama e ela ficar saciada, é o target dela, nesse momento.
Se ela começar a treinar, pode ser que esse Sim, target aumente. Ela aumentou a demanda. E aí ela pô, verdade. vai ter mais fome, ela vai acabar comendo um pouco mais. É natural. É isso aí. A gente está nos minutinhos finais, Bis. Eu queria te pedir para deixar alguma mensagem final para todo esse povo que te acompanha, que acompanha a gente aqui nas redes. O que que a gente precisa fazer para mudar, né? Então, Para a gente melhorar. primeira coisa que você tem que botar na cabeça é decidir, falar igual o doutor Marcelo. Primeira coisa, decidir ser uma pessoa diferente da que fez você engordar, da que fez você adoecer. É ser uma pessoa nova, que a partir de agora vai fazer melhores escolhas. Escolher alimentos íntegros, alimentos sem processamento, alimentos sem industrializados, ok? Sem produtos, sem um monte de nome, um monte de ingrediente que vocês não sabem nem o que significa. Priorizar proteína, complementar com vegetal. É isso, deu fome, come, não tem fome, não come. Ouve teu próprio corpo. Sim, É isso. é muito simples, né? A gente voltar para nossas raízes ancestrais Se mesmo. amar. Ouvir. A gente limpando a nossa alimentação fica muito mais fácil conseguir ouvir esses sinais, né? Eles não ficam mais mascarados por aquela quantidade de comida processada que a gente come Tu e faz a melhor. gente ter cada vez mais fome, né? E não conseguir ouvir essa nosso instinto natural mesmo, né? De sobrevivência, fome, saciedade. Exatamente. Mas é isso. Eu vou, então, agora nos minutos finais aqui te agradecer Obrigada a demais, vocês. agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui na live. Gente, muito obrigada. Mas, Bizi, eu Ó. estou muito feliz por ter feito essa live contigo. Vai ficar gravada. Vai Obrigada. ficar gravada. Vou tentar postar lá no meu YouTube também. Mas foi muito bacana. Que Obrigada. aula! Que aula! Foi Obrigada. sensacional. Obrigada, viu, Muito pela obrigada mesmo. oportunidade. Foi uma honra, viu? Beijo, Foi gente. uma honra. Obrigadão. Beijo. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço.